Olá a todos que nos seguem, irmãos e amigos. Nesta pequena abordagem, uma reflexão sobre um dos temas que está em voga hoje em dia, que é o tema do Evangelho. Não devia ser uma novidade, devia ser uma constante, mas a realidade é que tem acontecido tantas coisas no nosso mundo, e sobretudo no mundo chamado cristão, que é preciso rever esta temática do Evangelho, refazer o nosso conceito do Evangelho à luz da Bíblia. Não é? Esse foi o exercício que os nossos irmãos fizeram no passado, no século XVI, com a Reforma Protestante. A ideia não foi de criar uma nova igreja ou qualquer outra ambição que aqueles irmãos tiveram. Portanto, antes deles, houve ainda os pré-reformadores. Portanto, pessoas dentro da própria igreja estabelecida, portanto, mundial, a igreja católica romana, portanto, pessoas que estavam a reparar na diferença que havia entre aquilo que era a realidade da própria igreja, aquilo que a igreja ensinava, aquilo que as pessoas criam, com aquilo que as escrituras afirmavam sobre a própria igreja, mas também sobre o Evangelho. Foi essa incongruência, no fundo, que levou muitos dos nossos irmãos a refletirem, a levantarem a sua voz, para ver se a igreja podia ser reformada. Ou seja, se a igreja podia voltar aos seus princípios básicos da experiência do primeiro século. Isso então criou tudo aquilo que nós sabemos historicamente como, portanto, o movimento protestante do século XVI. O nosso tema em Angola, no próximo mês de setembro, se Deus permitir, será o único Evangelho. E houve uma razão especial para escolhermos este tema. E eu vou tentar, de uma forma resumida, apresentar aqui. Mas queria ainda chamar a atenção a outras duas realidades. No mês passado, no mês de julho, nós tivemos uma conferência em Maputo. E o tema da conferência em Maputo foi o Evangelho para a Vida. Então foi uma necessidade de trazer à tona esta ênfase de que o Evangelho, pela sua natureza, deve penetrar ou perpassar todas as áreas da vida dos crentes. Portanto, o Evangelho não é só uma mensagem recebida no início da vida cristã, mas uma mensagem que deve acompanhar o cristão em toda a sua vida, em todas as dimensões da sua vida. Por isso, o Evangelho para toda a vida. E se Deus permitir, ainda no final do mês de setembro, nós teremos uma outra conferência em Moçambique, mas agora em Nampula, no norte. E o tema será o poder do Evangelho. A ênfase ali será enfatizar esse aspecto do poder que faz parte da própria natureza do Evangelho. O poder para a salvação de homens e mulheres pecadores. Então, como os irmãos e amigos podem reparar, em cada título, em cada tema, há sempre, ou está incluído o tema do Evangelho. E eu ouvi falar que, em outras partes do mundo também, essa problemática está a ser revisitada. E há alguma razão para isso. E agora vou regressar para o nosso tema em Angola, nos próximos dias 8 e 9 de setembro. O único Evangelho. Por que esse tema, o único Evangelho? Porque nós temos a convicção, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia com sinceridade, com humildade, com dependência do Espírito Santo, nós vemos que há uma coerência completa. Há uma coerência que perpassa todas as páginas das Escrituras, desde o primeiro livro, Gênesis, que significa inícios, até o livro chamado Apocalipse, que é a revelação do Senhor Jesus Cristo. E podemos dizer o seguinte, é que o Evangelho é único em sua natureza pelas razões que o próprio Evangelho apresenta. E por aquilo que o próprio Senhor Jesus ensinou, mas também os apóstolos vieram confirmar e, de certa forma, até autenticar. E eu quero então ler uma passagem bíblica, e eu não quero fazer uma argumentação aqui sem o texto bíblico, para ver como este assunto já era sério para o apóstolo Paulo. E outros apóstolos também. Mas ele diz algo muito significativo e profundo. E às vezes até algo incompreensível e até que incomoda um pouco a nossa tranquilidade mental. Quando ele escreve a sua mensagem às igrejas que estavam na Galácia, portanto a sua epístola aos Gálatas, logo no primeiro capítulo, assim ao abrir a carta, ele já entra com essas palavras de uma forma veemente.
Não é? O que é que ele diz? No capítulo 1, a partir do versículo 6, diz ele: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo admira-se daquilo que lhe chegou aos ouvidos, das informações que ele recebeu, daquilo que estava a acontecer nas igrejas da Galácia. Continua ele: o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Ele diz que as pessoas estavam a passar para um outro evangelho. Mas Paulo sabia muito bem que não havia outro evangelho, ou não há outro evangelho legítimo. Por isso é que ele acrescenta no versículo 7, o qual não é outro, porque não pode haver outro evangelho. As pessoas estão a acrescentar certas coisas à essência do evangelho e apresentando o pacote como se fosse o evangelho. Mas Paulo está a dizer, é impossível falsificar o verdadeiro evangelho. As cópias podem estar aí, mas nunca podem substituir o original. E ele então diz assim, que essas pessoas procuram perverter o evangelho. Mas ele diz, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue o outro evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Anátema quer dizer amaldiçoado, objeto da maldição divina. Por que é que Paulo vai usar uma linguagem tão dura, tão forte? Porque para o apóstolo Paulo, adulterar o evangelho, acrescentar qualquer coisa ao evangelho essencial, não é? Pré-anunciado pelos profetas, anunciado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, proclamado pelos apóstolos, era um atentado contra não só a natureza de Deus e a dignidade do próprio Deus, que é a origem do Evangelho, mas também era uma insensibilidade inadmissível. Porque deturpar o Evangelho significa não levar a única mensagem verdadeira para a salvação dos seres humanos. Então podemos resumir que o Evangelho é único, em primeiro lugar, em sua natureza. Porque ela é de origem divina. A sua origem e o seu propósito são divinos, são eternos. E o Evangelho, portanto, é o único em sua natureza. Não há outra mensagem paralela ou igual ao Evangelho. Não pode haver. O Evangelho é o único em sua natureza. Mas também ele é o único em sua eficácia. Porque é a única mensagem que é capaz de responder à necessidade mais importante, a necessidade essencial da alma humana. E qual é a necessidade mais importante do ser humano? É o seu relacionamento com o seu Criador, que foi quebrado lá no Jardim do Éden com os nossos primeiros pais. Portanto, o Evangelho é a única mensagem eficaz e que traz uma resposta cabal e que pode resolver o problema do ser humano com o seu Criador. Em terceiro lugar, o Evangelho também é o único Evangelho porque o Evangelho é único em seu poder. Como Paulo vai dizer quando escreve a Epístola aos Romanos, não é? Ele diz que não se envergonhava do Evangelho porque para o apóstolo Paulo o Evangelho era e é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Para Paulo, o poder contido no próprio Evangelho acaba por ser algo singular. Aliás, Paulo vai além, vai mais além e diz na sua carta aos Efésios de que o poder que salva o pecador da morte para a vida, que traz o pecador da morte para a vida, porque quem não tem Cristo está morto espiritualmente, ou seja, está insensível a realidades espirituais. Paulo diz que o poder que atua para trazer o ser humano perdido da morte para a vida é o mesmo poder que atuou para trazer Jesus Cristo da tumba para a vida, para a ressurreição. Percebemos como Paulo concebia o Evangelho? Ele diz que o mesmo poder que atuou para trazer Jesus da morte para a vida é o mesmo poder que traz homens e mulheres em estado de morte para a vida eterna. Portanto, o Evangelho é o único também em seu poder salvador. Portanto, trocar esse Evangelho com outra mensagem ou acrescentar mais alguma coisa além daquilo que o próprio Evangelho define como a sua natureza é um atentado à palavra de Deus. Mas também o Evangelho é o único em sua consistência. Desde o primeiro livro, o livro de Gênesis, que significa livro dos inícios, até o último livro,
que é o Apocalipse, que significa revelação. E o livro é a revelação não de João, mas a revelação do Senhor Jesus Cristo a João, que estava ali naquela ilha de Patmos. Portanto, da primeira página até o fim, Deus só teve e continua a ter o único método para salvar seres humanos. É através da graça, não é? E essa é uma boa notícia, é uma boa nova, é o Evangelho. Portanto, ele foi pré-anunciado pelos profetas, embora de uma forma um pouco nublada, vamos dizer assim, mas ele, com a vinda do Senhor Jesus Cristo, foi apresentado e encarnado na pessoa de Cristo, e depois os seus apóstolos saíram pelo mundo anunciando o Evangelho. Portanto, acaba por ser também, na sua consistência, como a única mensagem que revela um método divino para a salvação de seres humanos. E eu quero concluir, resumindo, e dizer o seguinte: o Evangelho é único, porque só o Evangelho, e só pode ser Evangelho aquele que for biblicamente cristocêntrico. Ou seja, Cristo tem que estar no centro de tudo. Ele é a razão de tudo. Ele é a própria essência do Evangelho. Por outras palavras, até diríamos, Cristo é o Evangelho encarnado. Portanto, o Evangelho verdadeiro tem que ser biblicamente cristocêntrico. E, em segundo lugar, tem que ser doutrinariamente apostólico. Nós não podemos inventar outra coisa, a não ser continuar, perpetuar a mensagem que os apóstolos ensinaram. E, por fim, o Evangelho verdadeiro e único é aquele que é eficazmente missionário. Portanto, é só através da proclamação do Evangelho que nós temos a ousadia e a coragem e até a esperança da resposta que os seres humanos darão a essa mensagem. Portanto, o Evangelho bíblico é único, e o Evangelho que é bíblico tem que ser biblicamente cristocêntrico, tem que ser doutrinariamente apostólico e, por fim, tem que ser eficazmente missionário. Que Deus nos ajude a refletir sobre isso. Em qualquer igreja onde estivermos, temos que pensar sobre essa realidade. Será que esta igreja é mesmo bíblica? Será que a palavra que é pregada aqui é mesmo o Evangelho bíblico ou não? Então temos aqui alguns critérios para fazer uma avaliação correta, uma avaliação honesta, e eu acho que é uma avaliação também leal. Que Deus nos abençoe, que ela estimule a nossa fé, que ela nos leve a essa reflexão que todos nós precisamos fazer. Então, por favor, reflita sobre o tema do Evangelho, sempre tendo como essa premissa, não é, básica, a sua identidade. Temos que conhecer a identidade do Evangelho, mas também temos que ter um conceito correto do Evangelho, para que vivamos de forma correta e anunciemos de forma correta e leal também. Que Deus ricamente os abençoe. Amém.